E última coisa, Ícaro. Demos o diagnóstico de miopatia por estatina. Quadro clássico, iniciei estatina, Synva, 2 semanas depois, dor em cintura escapular, dor em cintura pélvica. Tirei a estatina, ali um tempinho, melhorou. Mas agora estou complicado, porque o paciente precisa, o paciente infartou, diminui 30% de risco de mortalidade na DAC crônica. E aí, o que é que eu faço? Desisto, sente e chora, começo outra medicação, inibidor de PCSK9, ezetimiba e tal. Como é que é o meio de campo? Importante. Intolerância total, completa, é muito rara. Então, a grande maioria dos pacientes vai tolerar alguma dose de alguma estatina, cabe a você descobrir qual é agora. Joia. Então, teve lá, estava usando a Torva 40, não tolerou, teve dor, suspendeu. Então, começa aí uma Rosuva com dose baixa, né? Ver como é que esse paciente se comporta, ver se ele tolera alguma otimização da Rosuva. E tem esse truque dos citocromos, né? Porque quando você vai ver, por exemplo, Synva e a Torva, elas são metabolizadas pelo mesmo citocromo hepático, né? Que é o P3A4. Já quando você vai para a Rosuva, já é outro citocromo. Então, às vezes, se você sai de uma medicação que é de um citocromo para outra que é de outro citocromo, pode dar bem. Porque, às vezes, o impairment, né, que eles chamam, a alteração é só para um citocromo específico. Então, esse macete é interessante também. É uma troca que eu faço muito, assim, a Torva Rosuva, né? Tem esse fundamento biológico. Perfeito. E aí, vê a dose que você consegue chegar. Posso chegar numa dose que não vai ser suficiente para alcançar a meta de LDL, que seria a intolerância parcial. E é onde entra a questão de otimizar, associar uma outra terapia, né? O que tem muita evidência, ezetimiba, é uma medicação que tem muita evidência para fazer essa combinação, tentar alcançar o alvo lipêmico desse paciente. A bronca está o seguinte, Eduardo. Se esse paciente não tolera nada, né? Se ele não tolera ali 5 miligramas de rosuvastatina, né? O que é que eu vou fazer para reduzir desfecho cardiovascular? A gente hoje acredita cada vez mais que reduzindo LDL, né, a gente vai conseguir reduzir desfecho. Então a gente vai, obviamente, tentar algum outro tratamento sem estatina, mas aí a evidência para redução do desfecho cardiovascular não vai ser tão forte quanto aquela terapia associada com estatina. Uma coisa que a gente não comentou... E eu só lembro uma coisa, viu, Ícaro? Porque, assim, estatina, nesse sentido, eu acho que é muito parecido com o exercício físico. Quando você vai para os trabalhos de exercício físico, a gente sabe, né, são estudos observacionais, aquela coisa... Mas a gente tem uma redução grande de risco cardiovascular com a prática de exercício físico. Não é que ele seja aeróbio ou resistido, né? Musculação. Sendo que a principal diferença é sair de sedentarismo para alguma coisa de exercício. Então, quando você vai para os trabalhos, tem vários trabalhos no JEC sobre isso e tal, sai do sedentarismo para alguma coisa de exercício, ele cai bastante risco cardiovascular. Aí, depois de alguma coisa de exercício para moderado ou intenso atividade física, até tem uma queda... adicional, mas que não é tão grande. E aí, quando chega em exercício físico muito forte, ultramaratona, chega até a aumentar, né? A curva em U que chama. Com estatina parece ser alguma coisa parecida também. Tipo, ausência de estatina e alguma estatina, no estudo da coronariopatia, por exemplo, diminuição grande de mortalidade. Quando você compara estatina de dose de moderada potência com estatina de alta potência, até tem benefício. Exemplo, estudo Prove e tal, comparou Prava 40 com a Tova 80, mas já não é aquela queda gigantesca de risco cardiovascular, né? Então, se o cara está aguentando 5 de Rosuva, 10 de Atova, é alguma coisa top. É melhor do que nada, certamente. Eu acho que é importante a gente ratificar isso. Com certeza. Então, insista, né? Feito melhor que perfeito. Uma coisa que a gente não comentou é o seguinte. Há uma descrição, uma possibilidade de fazer esquemas alternativos, né? E aí vem dose semanal de estatina, dias alternados. Eu, particularmente, não tenho experiência com essa estratégia, mas ela é citada, há um pouco de controvérsia. A maioria dos guidelines reforça que não tem evidência de que isso vai reduzir desfecho cardiovascular, então não é algo fortemente recomendado, mas é descrito, né? A gente tem colegas que relatam a experiência. Não, tem casos na minha família, não vou falar da familiar não, mas tem casos da família de pessoa que, mesma coisa, usando 5, 10 de Rosuva por dia, mialgia. Na hora que toma ou 5 ou 10 em dias alternados, segunda, quarta e sexta, não tem sintoma e o LDL cai pra caramba. Mas, isso prática clínica. Quando você vai para a diretriz, Eduardo, vou fazer a prova de título tal de cardiologia, o que é que eu devo marcar? Marque que está errado. Porque a diretriz coloca claramente que é classe 3, não é para fazer isso. Mas qual é a grande coisa? A gente não tem, até onde eu sei, pode ser que existe, mas eu não conheço, nem a diretriz cita, a gente não tem aquele estudo mostrando, olha, a gente usou desse jeito e teve desfecho clínico, diminuição de desfecho clínico. Então, realmente é melhor você ir no certo, né? Sim, os esquemas já utilizados, os grandes trials. A primeira escolha seria um esquema diário, a menor dose que você conseguir. Sem dúvida, sem dúvida. Então, acho que isso aí é importante também. O que mais que a gente tem que saber, Ícaro, aí sobre o paciente que teve miopatia aí por estatina? O que é que mais... Trocar
de uma medicação para outra. Não começar com dose topada. O paciente teve mialgia com 10 de Yatol, eu vou começar com 40 de Rosulo. Não vai dar certo, começa com dose baixa, né? Se não avaliou ainda os fatores de risco modificáveis, avaliar agora, né? Antes de reiniciar, é uma boa. Então, o paciente já chegou para você relatando a intolerância, pede agora a função tiroidiana, se ele não tem ainda, né? Avalie as medicações em uso antes de retomar essa medicação. Tá. E sempre ver, porque o paciente também pode ter alguma doença musculoesquelética associada também, né? Um paciente idoso, pode ter uma polimialgia reumática e tal, enfim. Aí já vai sair do rol de experiência da gente, né? Mas às vezes até uma consulta aí associada com reumato, alguma coisa do tipo, para ver se seria alguma outra coisa. Fala-se, inclusive, em dosar o FAN, né? Nesses pacientes que têm uma miopatia mais importante, é possível. Eu morro de medo de pedir FAN, porque quando você sai pedindo FAN assim pro povo, muitas vezes em positivo você arranja mais bronca do que... Mas com certeza tem que considerar... O principal é isso, olha, não está uma evolução tradicional, será que não vale a pena a gente pedir uma segunda opinião aqui, ver se tem mais alguma coisa aí por trás, que pode ser a manifestação de uma primeira doença, outra, né, que eu ainda não identifiquei. E aí é importante ver. Mas eu acho que se a gente tivesse que resumir uma coisa desse podcast, tente. Principalmente se for prevenção secundária, porque o benefício é muito grande e definitivamente não é comum você não conseguir usar alguma dose de estatina que seja. Sim. Então acho que esse é o resumo da obra. É a principal mensagem. Perfeito. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo ele foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo.